Boa noite, amore. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu saí e voltei rapidinho. Precisava só atualizar um negócio do meu celular. Hoje o tema é sobre suplementação nas corridas. Eu sei que, independente do esporte, suplementação é sempre um assunto um pouco polêmico. Não deveria ser. Não é tão difícil assim entender o papel do suplemento, mas pensando nos possíveis benefícios e nos desejos que as pessoas têm, né, de querer alcançar metas cada vez mais rápido, acaba que os profissionais, enfim, querem usar todos os suplementos ao mesmo tempo. Boa noite, pessoal, boa noite. Cansados de mais um dia de trabalho, né? De mais um dia de produção por aí. Ou então só mais um dia, mas pelo horário eu não sei. Eu acho que eu já tô chegando na terceira idade. Tô precisando de uns suplementos pra ficar mais tempo acordada. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu preparei uns slides para apresentar hoje aqui, mas eu não vou conseguir apresentar para vocês agora na live. Então, esses slides eu vou postar depois no meu perfil. Vocês vão ter acesso a um resumo do que eu vou falar aqui agora, num formato de posts, tá? Onde vocês vão poder relembrar tudo que eu falei aqui com um pouquinho mais de detalhes. Vou gastar uns minutinhos hoje com vocês para apresentar algumas informações especificamente de suplementação nas corridas. Embora que alguns esportes eles se assemelham às corridas, né? Os esportes, de qualquer forma, assim, pensando em treinamento físico, você gasta um tempo de treino, você tem uma flutuação de intensidades ao longo da semana, coisas assim, semelhantes entre esportes, né? Entre os diferentes esportes, muitas pessoas fazem exercícios de força, exercícios muitas vezes mais leves, muitas vezes mais fortes, ao longo da semana ou ao longo do mês. Então acaba que algumas orientações que eu vou passar hoje podem também servir para outros esportes, outros tipos de treinos, de conjuntos de treinos, de treinamento físico, tá? Mas eu preferi focar hoje em corridas para eu conseguir ser mais objetiva com vocês e não passar informações tão generalizadas, né? Às vezes eu fico um pouco angustiada quando as pessoas me fazem uma pergunta, porque eu posso falar alguma coisa que está certo, mas que para aquela pessoa não vai funcionar tão bem, porque existem outras particularidades que não deu tempo de eu avaliar ou de eu perguntar e por causa disso aquilo não vai funcionar tão bem quanto eu esperava, quanto a pessoa esperava. Não quer dizer que a informação está errada, é porque cada pessoa tem as suas particularidades, cada esporte tem as suas particularidades. Então, para facilitar o conteúdo de hoje, eu pensei em focar mais em corridas. E vocês fiquem à vontade para colocar suas dúvidas, suas perguntas aqui ao longo da live. Eu não me importo, normalmente em aulas também eu vou respondendo, né? Porque aí o conteúdo fica mais coerentezinho com o que eu tô falando na hora. E aí a gente vai conversando até dar o nosso tempo final aqui, mais ou menos de uns 50 minutos, tá certo, pessoal? E aí, bem, os suplementos, pessoal, vocês devem conhecer, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de marcas disponíveis aí no mercado, que prometem, assim, desde ganho de força, ganho de energia, para vários objetivos, mas que de uma forma geral todos eles estão voltados para desempenho. E quando a gente pensa em desempenho, a gente quer melhorar habilidades que são necessárias no tipo de treinamento físico que você faz. Nas corridas, essas habilidades, de uma forma mais geral, elas se resumem em potência,
resistência, velocidade, tá? Embora a força não seja um requisito primordial para um corredor, mas essa força dá suporte a essas outras habilidades que você tem necessidade de desenvolver como corredor. E aí acaba que essa força ela entra também num conjunto de objetivos ali que você quer. Mas de uma forma geral, quando a gente pensa em corridas, quando a gente pensa em melhorar desempenho de prova, para você fazer o melhor do seu tempo, para você bater um recorde pessoal, ou realmente para você chegar num pódio, numa competição, numa prova que você vai fazer, são essas 3 características que a gente quer muito que o corredor desenvolva: potência, velocidade e resistência. Resistência, principalmente se a gente estiver falando de corridas de longas distâncias, de médias longas distâncias, de tempos maiores, né? Quando a gente fala de corridas mais curtas, que é muito comum no atletismo, aí a gente não pensa tanto em resistência, a gente pensa mais em velocidade e potência. Mas em se tratando de corrida, são três habilidades ali muito desejadas pelo corredor. E aí quando a gente pensa, quero melhorar o desempenho nas corridas, eu quero melhorar a velocidade, eu quero melhorar a minha resistência naquele tempo e eu quero melhorar a minha potência. Essa potência que vai ser o meu sprint inicial ou o meu sprint final ali para finalizar aquela corrida o mais rápido possível, estrategicamente, né? O corredor também ele pode usar de diversas estratégias pessoais ou a partir do desenvolvimento que ele foi fazendo junto com sua planilha de treino e o seu treinador para conseguir suportar aquele tempo e estrategicamente ele conseguir um tempo melhor ali naquele todo, né? Ao final da prova ele ter batido um tempo menor do que o que ele fez das últimas vezes. E aí, pessoal, quando a gente pensa em desempenho, a suplementação ela está sempre muito atrelada, porque o treinamento físico ele é algo à parte na vida do ser humano. Embora o nosso histórico assim de desenvolvimento da espécie humana venha de base que a gente sempre fez atividade física, a gente sempre fez movimentos, e assim, o ser humano em seu histórico ele era nômade. Hoje a gente sofre de muitas doenças porque a nossa genética não foi programada para ser sedentária e o que predomina hoje em dia é o sedentarismo. Mas assim, no nosso histórico enquanto espécie, raça humana, a gente foi feito realmente para fazer exercícios físicos. Mas, e aí o nosso corpo, a nossa genética, ela foi se desenvolvendo com essas necessidades de atividades físicas básicas. Só que as atividades que a gente fazia eram atividades para garantir a nossa sobrevivência, para caçar, para procurar outros lugares, visto que aquele lugar que você estava morando não estava dando certo, então você vai e migra para outro lugar que tenha um melhor clima, que tenha uma melhor condição de relevo, de plantação e etc. Então, a gente teve vários tipos de atividades, mas eram atividades sempre pensando em questões básicas de sobrevivência. É aí que surge a corrida, inclusive, porque a corrida mesmo, enquanto esporte, ela é algo mais recente, assim, né? Na mesma data de como surgem as Olimpíadas. Mas antes de as Olimpíadas surgirem como uma ideia de Olimpíadas, de disputas esportivas, antes disso, a corrida era uma atividade de sobrevivência mesmo, né? Não a corrida em si, tipo, quero bater meu tempo. Mas assim, fugir de um predador ou então conseguir realmente chegar mais longe em algum lugar que as pessoas ficavam dias caminhando e tal. E aí, essa carga de movimento que a gente faz gera uma necessidade energética e nutricional acima do que o seu corpo precisa para realizar as funções básicas das suas células, dos seus órgãos. Aqui, por exemplo, eu estou sentada, mas falar, raciocinar, aprender, mexer meus dedos, por mais simples que pareça, exige energia, pessoal. Piscar meus olhos exige contração muscular. Mexer minha boca exige contração muscular.
Só que são questões básicas, assim, das nossas células, que os nossos órgãos estão ali executando diariamente. E mesmo quando você está dormindo, você está consumindo energia para manter as suas células funcionando 24 horas por dia. Só essa questão basal já gera uma necessidade energética que você precisa suprir. Quando a pessoa, por exemplo, ela está no emagrecimento e ela come muito abaixo do que essa necessidade basal, rapidamente ela pode desenvolver deficiências que vão levar a questões graves, de colocar a pessoa numa situação fatal, de ela ir parar no hospital, desenvolvendo problemas cardíacos, respiratórios, problemas de pele, problemas de imunidade, porque ela não está comendo o suficiente. Várias deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas, minerais, de proteínas podem surgir porque você não está comendo o suficiente. E aí essa energia que a gente fala é energia basal, é uma quantidade de energia básica para você sobreviver literalmente. E o exercício físico, ele não entra nessa necessidade basal, porque essas contrações mínimas que a gente faz, de levantar da cadeira, de subir uma escada, talvez subir uma escada para uma pessoa seja algo muito exaustivo, pensando que ela já é uma pessoa que não está adaptada àquele movimento. Mas uma vez que você é uma pessoa que faz exercício físico frequentemente, subir a escada já está dentro dessa necessidade energética basal, porque esse movimento é muito rotineiro e é tão rotineiro quanto as outras questões básicas do seu corpo. Então, à medida que você vai treinando, alguns exercícios bem leves, alguns movimentos bem leves, eles vão fazendo parte da sua rotina e fazendo parte dessa quantidade de energia básica. Só que à medida que você vai treinando, você vai aumentando essa necessidade energética básica. Então, uma pessoa que já é treinada, por exemplo, vou citar um exemplo do corredor, uma pessoa que já tem o costume de correr 3, 4 vezes na semana, e já faz quase um ano que ela vem fazendo essa rotina, subir uma escada para ela não é nada, né? Ela já está adaptada àquilo. Mas subir a escada já não gera tanto gasto de energia para ela. Mas para uma pessoa que vive sentada, que é muito sedentária, subir uma escada é um gasto de energia a mais que o corpo dela não está adaptado. Então, o exercício físico, qualquer movimento extra, ele vai gerar uma necessidade energética ali a mais. E aí, se você é uma pessoa iniciante, que antes não fazia nada de exercício e agora começou a fazer 2, 3 vezes na semana, mesmo que pouco, mesmo que leve, você está acrescentando ali uma necessidade a mais. E o seu corpo, ele entende assim, bom, eu vou ter que me virar. Porque se essa bonita aí resolve começar a pegar peso, resolve começar a correr que nem louca, a fazer um monte de exercício, eu tenho que garantir energia pro intestino dessa moça, eu tenho que garantir energia pro cérebro dessa moça, eu tenho que garantir energia pro coração dessa moça. E aí o corpo, ele começa a gerar uma mobilização dos seus estoques de energia. E aí, claro, o estoque de energia é a gordura que está lá no nosso tecido adiposo, mas também a carboidratos que estão guardadinhos dentro do nosso músculo, dentro do nosso fígado, enfim. E aí, pessoal, até se você tiver numa questão de emagrecimento, se você não adequar a sua ingestão de vitaminas, a sua ingestão de minerais, a sua ingestão de proteínas, principalmente, você pode gerar um estresse para o seu corpo crônico, ou seja, porque você está fazendo esse exercício quase que todos os dias e você não está ajustando sua alimentação de acordo. Esse estresse, ele acaba sendo negativo a longo prazo. Foi algo até que eu coloquei hoje no meu history, de um Instagram que ele postou sobre alimentação. Eu corro, eu faço todo tipo de exercício, eu me engajo tanto nos exercícios, mas eu vivo cansado, eu vivo fadigado, com dor, eu não consigo evoluir, eu não consigo correr mais, sabe? Eu termino o exercício morto e muito dolorido, e eu tô com baixa concentração ao longo do dia, eu não sei o que está acontecendo, porque fazer exercício faz tão bem para a saúde, né? Mas é isso, não é que o exercício não faz bem,
é porque você está gerando um aumento da sua necessidade energética para o seu corpo, ele não estava adaptado a isso. E claro, o exercício vai trazer muitos benefícios. É justamente o benefício do exercício, pessoal, tirar você da zona de conforto e tornar o seu corpo mais eficiente em situações fora dessa zona de conforto. Por isso que fazer exercício é tão bem para a nossa saúde, porque se você ficar na sua zona de conforto a vida toda, vem uma doença, vem uma situação atípica e derruba muito mais rápido o seu organismo, porque ele não foi treinado para se defender de uma situação adversa como essa. E o exercício, aí eu falo de uma forma geral, mas principalmente as corridas, eles mexem com todos os seus sistemas, com todos os seus órgãos. Principalmente as corridas, pessoal, porque durante a corrida você trabalha muito o seu cardiorrespiratório. O seu coração acelera, a sua respiração ela passa a ficar mais ofegante, aumenta, né, a sua troca gasosa, respirando e expirando. Você também tem contração muscular. E aí o seu corpo todo se mobiliza para levar mais oxigênio e mais sangue para os seus músculos, para manter você vivo durante aquela atividade. E aí tudo isso tira você totalmente da sua zona de conforto. Só que você vai parar, você não vai correr para sempre. Você vai fazer aquilo por um tempo e vai parar. E depois, quando você para e descansa, durante esse período de descanso, o seu corpo ele vai conseguir voltar para o seu estado de zona de conforto. E aí amanhã ou depois de amanhã você vai e corre de novo. Aí o corpo vai e se mobiliza de novo. E aí você faz isso 3, 4, 5, 10, 500 vezes de uma forma programada. E aí o seu corpo ele vai ficando acostumado porque ele está se adaptando. Então, você consegue resistir melhor em situações que, semelhante ao exercício, coloque o seu corpo todo também em estresse, em uma situação fora da sua zona de conforto. Não quer dizer que ao fazer treinamentos como corrida, por exemplo, você vai ficar imune às doenças. Não quer dizer isso. Mas o seu corpo ele consegue lidar muito mais de uma forma muito mais eficiente, porque ele já foi treinado para situações adversas, ele já sabe como é sair dessa zona de conforto. Gil colocou aqui, corrida é cardiorrespiratório, mais músculos, mais a parte neural, né? Assim, mesmo que a gente esteja... o pessoal fala muito que o pessoal que se exercita, né, atrofia o cérebro. Isso é a maior mentira e a gente tem provas científicas contra isso. Na verdade, o exercício, ele estimula as atividades cognitivas, porque ele favorece a produção de várias substâncias neurotransmissoras, entre elas o BNDF, que é uma substância que dá plasticidade ao cérebro, ou seja, melhora a atividade cognitiva, melhora a concentração, melhora a memória, enfim. E tudo isso agindo ao mesmo tempo. Valeu, Ju, por essa contribuição. E é isso, a corrida, como exemplo, pessoal, ela, durante o movimento, você mexe com muitas partes do seu corpo e mexe principalmente com esse cardiorrespiratório. E a partir disso, você acaba afetando vários órgãos ao mesmo tempo, como Juliana colocou. E aí, quando você para de se exercitar, nesse tempo de recuperação, o seu corpo ele tenta voltar à sua zona de conforto. Só que assim, você ficou ali um tempo se exercitando, certo? Então você gastou energia, que era uma energia que seria direcionada para os seus órgãos. E aí, como você gastou essa energia, você precisa se alimentar depois. Essa alimentação, as refeições que vão vir depois desse momento de treino, eles vão ser direcionados principalmente para os órgãos que mais trabalharam durante o exercício. Fígado, músculo principalmente. Porque esses órgãos, eles foram utilizados durante o exercício físico, durante a corrida, e eles precisam se recuperar.
Principalmente, você contraiu as fibras musculares, elas podem ter sofrido microlesões e aí elas precisam se reconstruir, elas precisam se recuperar, elas precisam até, e uma das adaptações é justamente aumentar essa quantidade de fibras para que numa próxima corrida, num próximo treino, você consiga resistir e até contrair mais rápido aquela musculatura para você conseguir ter mais velocidade também. Isso está relacionado com a corrida. E aí eu estou explicando isso, pessoal, porque quanto mais você treina, mais você gera necessidade energética e de nutrientes para suprir essas adaptações. Se você não se alimenta adequadamente a esses estresses do treino, você vai ficando cada vez mais vulnerável e o exercício ele passa a ter um caráter mais estressor do que benéfico. Lógico que ainda vai ter vários benefícios do exercício, mas à medida que você não ajusta a sua alimentação com a carga de treino que você vem fazendo, isso vai tendo um lado negativo que com o tempo esse lado negativo ele pode superar o lado positivo. E isso acontece, pessoal, com muitas pessoas que buscam o exercício físico na ideia de que quanto mais exercício eu fizer, mais eu vou emagrecer, mais resultado eu vou ter. E isso não é verdade. O descanso, o período de recuperação e o tipo de exercício que você executa, ele é muito importante para que você tenha resultados. Aquela velha história de que quanto mais melhor, ela não funciona para nenhuma área, nem com relação à alimentação, nem com relação a proteínas e muito menos com relação ao exercício físico. Você precisa respeitar as respostas do seu corpo, você precisa respeitar as características do treino para que de fato você tenha resultado mesmo. E o resultado ele vem rápido, ele não demora não. O que pode demorar é o tempo que você está investindo, é se sua alimentação está ajustada, é se você está descansando devidamente, é se você está suplementando quando deveria realmente suplementar. Essas questões é que vão implicar realmente na velocidade dos resultados chegando para você. E não essa ideia de que quanto mais eu treinar, melhor, mais eu vou ter resultado. Bem pelo contrário. Obrigada, Laís. Colocou um comentário aqui bem positivo com relação ao meu livro. Eu tô aqui com ele, mulher, porque eu tô aqui falando, vendo vocês, e aí para o cérebro não se perder uma hora dessa, eu tô aqui usando minha colinha básica. E aí Gil colocou, tudo em excesso faz mal, seja na alimentação, no treinamento. Isso mesmo, tudo em excesso. A gente tenta prezar pelo equilíbrio o tempo todo. Eu sei que chegar nesse equilíbrio não é algo fácil. Nesse mundo moderno de hoje, na verdade, a gente se desequilibra bastante. Mas o fato de você tentar equilibrar uma coisa ou outra já ajuda mesmo. O que acontece é que na nossa vida, a gente acaba querendo as coisas muito rápido. E essa ideia de que eu quero tudo muito rápido e quanto mais eu fizer, mais rápido eu vou ter, não é verdade necessariamente. E eu acho que isso não funciona realmente, nem na alimentação, nem no exercício, nem no trabalho, viu? Porque o nosso cérebro, ele precisa de descanso, ele precisa de um pouco de ócio para que as ideias realmente se cruzem e você tenha produtividade, você tenha novas ideias e você consiga avançar nos seus objetivos. E aí, gente, quanto mais você treina, quanto mais você treina com relação ao tempo que você está se dedicando ali no exercício, sei lá, você começou a treinar hoje, mas já tem aí uns 8 meses investindo no exercício e você vem treinando certinho e você tá numa planilha de corrida e aí você tá fazendo exercício de força, mas aí vamos supor que você é uma pessoa que quer muito virar um triatleta, por exemplo. Então, à medida que vai passando ali sua planilha de treino, você começa a encaixar outros exercícios também, né? Porque o triatlo, por exemplo, ele envolve outras modalidades também, como natação, ciclismo, além de corridas. Então, à medida que a sua planilha vai passando, que os meses vão passando, você vai agregando cada vez mais. E esse agregar, ele pode ser benéfico sim, mas se você ajustar a alimentação. No dia a dia, pessoal, a grande maioria das pessoas que fazem esses esportes são pessoas normais, não são pessoas atletas. Não é que o atleta não é normal, é que o atleta mesmo, atleta, é uma pessoa que se dedica 8 horas de trabalho, só que o trabalho dele é o esporte.
Então é uma pessoa que ao longo ali do dia, ele está executando várias coisas, inclusive pode ser que ele esteja até momentos parados, porque ele está estudando sobre o esporte, estratégias, marketing de esporte, psicologia de esporte, várias coisas que envolvem o esporte, não só o treinamento em si, mas ele tem uma carga de treino muito alta. E aí, assim, ao falar de atleta, não dá realmente para você ignorar o fator suplementação. Porque essa pessoa, ela precisaria comer absurdamente muito para conseguir alcançar, né, para conseguir realmente suprir as necessidades do corpo e alcançar as adaptações que eles precisam. Eu não sei se vocês lembram, mas numas Olimpíadas que teve com Phelps na natação, e ele conseguiu 200 mil medalhas de ouro nessas Olimpíadas, depois de um tempo a galera foi cada vez mais entrevistando ele, estudando a rotina dele, de treino, de alimentação e tudo mais. E aí, em uma dessas fases que ele estava treinando para uma competição, ele estava assim, tipo, o que ele comia de carboidrato era equivalente a mais ou menos 8 pacotes de macarrão por dia. 8 pacotes de macarrão por dia. A pessoa que mais ama macarrão no mundo não consegue comer isso, velho, de verdade. E claro, ele não come 8 pacotes, ele come isso através de alimentos e suplementos. É aí que entra a questão da suplementação. É o suporte, é algo que você vai agregar junto ao que você já faz, porque você não tem condições mesmo de você conseguir comer mais do que aquilo. No nosso dia a dia mais comum, a maioria das pessoas que fazem todos esses esportes, inclusive corridas, natação e etc., são pessoas que não estão ali 8 horas dedicadas ao esporte, mas elas têm trabalho, elas têm filhos para cuidar, elas têm faculdade, elas têm outras coisas ali no dia a dia dela. E embora ela não esteja realmente contraindo músculo, fazendo movimentos, mas também são atividades que geram uma necessidade energética e exigem concentração, exigem produtividade, exigem muitas tarefas do organismo que não são necessariamente exercício, mas que também são importantes. E aí, quando a gente, nutricionista, recebe uma pessoa como essa, que quer competir, que quer melhorar essas características que eu falei, resistência, velocidade, potência, mas ela acorda muito cedo para treinar porque ela tem que entrar no trabalho tal hora, e ela sai do trabalho tal hora e vai pegar o filho, aí vai para a faculdade, no outro dia, bem cedinho, ela vai treinar de novo. Muitas vezes ela entra no período de inverno e aí o tempo fica muito frio, chove bastante. Acaba que essa pessoa vai treinar na chuva, vai treinar nessas condições climáticas adversas, que aí entra o verão também, mas o verão também não é confortável, porque aí já entra outra fase, que é muito calor, chove também, fica a temperatura, o tempo fica muito úmido. Então essas questões também geram cargas de necessidade para esse indivíduo, mesmo que ele não seja um atleta. Eu falei para vocês a diferença entre um atleta mesmo que investe como o esporte como fonte profissional e o atleta amador, que a gente considera como amador, não é porque ele é menos capaz, mas porque ele tem outras atribuições e não necessariamente ele está ali 8 horas do seu dia se dedicando ao esporte de fato como fonte financeira, ele tem outras atividades. Mas em questão de exigências nutricionais, em relação a exigências de dedicação, de carga de trabalho, de carga de horário, de carga de treino, a gente tem que analisar com cautela, porque essa pessoa, mesmo sendo um atleta amador, ela também pode estar precisando da suplementação. E não é porque ela precisa comer muito, é porque, na verdade, ela não tem tempo para comer. E aí, pessoal, a gente entra numa questão muito importante. Não ter tempo para comer é algo que a gente precisa tomar cuidado, porque não é justificativa para você suplementar, certo? A gente sempre prioriza a alimentação, porque o alimento, ele é uma fonte variada de nutrientes. Quando você come uma maçã,
quando você toma um copo de leite, quando você come um prato de verduras, quando você come um arroz com feijão, não é só carboidrato que você está comendo, não é só proteína, você está comendo vários nutrientes ali naquela refeição, vários, quiçá quase todos. Só que, claro, em proporções diferentes, né? O leite, ele vai ter muito mais proteína do que o arroz. O arroz, ele vai ser mais fonte de carboidrato, mas ele tem proteína também no arroz. E no leite também tem outros nutrientes. Tem gordura, tem vitaminas, vitamina D, tem cálcio, enfim. Então, comer o alimento é sempre melhor que tomar o suplemento. O suplemento, sendo um suplemento nutricional, ele vem do alimento, só que de uma forma isolada. E ele foi criado, né? Os suplementos surgem justamente para facilitar a gente conseguir alcançar metas nutricionais de acordo com as nossas necessidades, de uma forma mais fácil. O Whey Protein, por exemplo, que é um suplemento de proteína tão famoso, não é somente um pós-treino. Qualquer pessoa pode tomar Whey Protein, na verdade, né? E o Whey Protein, inclusive, é utilizado em pessoas hospitalizadas também. A depender da sua necessidade e se você tem acesso ou não àquele alimento, se você não consegue, você pode optar por um suplemento. Ele não vai te fazer mal nesse sentido, desde que você esteja consumindo com consciência, mas não priorizando o suplemento ao invés do alimento, porque o alimento ele vai trazer muito mais benefícios, inclusive para o seu desempenho, do que o suplemento em si, tá certo? Deixa eu ver aqui uns comentários que o pessoal colocou. Se eu não tiver tempo pra comer, eu desisto dessa vida. Pois é, viu? Comer é muito bom, cara. E comer, gente, é um ato psicológico, é uma questão social também. Então, a alimentação, ela sempre vai ser a prioridade na nossa vida em comparação ao suplemento. Mas não é que o suplemento seja ruim. Acaba que nessas conversas, eu acho que as pessoas sempre pensam em categorizar as coisas, ou presta ou não presta. Isso não é verdade. Tudo vai depender do contexto e das suas necessidades em se tratando de suplementação. E aí eu trouxe esse tema hoje para falar com vocês, porque se você está correndo e você não você não consegue adequar a sua alimentação, ou você está numa fase de treinamento que você visa uma competição e já tem ali um tempo de investimento por trás do treino, que você já sente que não está avançando, ou até mesmo se você mudou a sua estratégia de treino e existem suplementos ali que você poderia utilizar, você pode fazer uso deles, contanto que seja uma questão planejada e que você não esteja trocando o alimento pelo suplemento, mas sim acrescentando esse suplemento por causa da sua necessidade, por conta do seu objetivo. E aí, pessoal, eu queria falar com vocês hoje aqui também em relação a suplementações, como eu falei anteriormente, existem vários tipos de suplementos no mercado. Todo dia, inclusive, eu recebo aqui algumas mensagens do pessoal perguntando: Ayane, eu descobri isso daqui, sabe dizer se presta? Aí, às vezes, pessoal, eu me sinto leiga, porque assim, ninguém consegue acompanhar o mercado. Todo dia surge produto novo no mercado. E essa velocidade de surgimento de produtos é por conta do marketing por trás disso, né? A forma como as pessoas hoje lidam com a suplementação não é por conta de uma necessidade, muito mais por conta de um mercado que existe e que força você a acreditar que aquilo vai te trazer os resultados. E mais uma vez, reforço, o suplemento ele existe porque ele saiu da alimentação. Então, se você quer resultado, é na alimentação que você vai encontrar esse resultado. Agora, se essa alimentação ela não está conseguindo dar o suporte necessário para essa fase de treinamento que você está passando e para o objetivo que você quer alcançar, a suplementação, por ela ser o nutriente isolado, você consegue colocá-lo na sua rotina de modo que aquilo te traga te ajude a alcançar esse resultado.
mas o resultado não vem do suplemento. O suplemento dá um suporte nutricional. Esse nutriente, ele já está na sua alimentação. Você só está aumentando a quantidade porque você não consegue consumir mais daquilo através do alimento em si. E aí, quem adquirir o meu livro, aqui eu tenho um tópico de suplementação que eu coloquei dividido de acordo com as corridas. Porque assim, quando a gente pensa em corrida, a gente sempre pensa, mas será que eu posso usar fontes de proteína? Será que eu posso usar probióticos? Será que eu posso usar vitaminas e minerais? Será que eu posso usar carboidrato? Enfim, a quantidade de nutrientes que existe disponível hoje para você fazer uso é muito grande. E como é que você vai saber se esse suplemento serve para você? Essa é até uma dica que eu passo assim para que vocês se tornem mais críticos quando vocês receberem essas propagandas que vêm de pessoas sugerindo suplementos para vocês. Bom, vamos lá. Eu treino quanto tempo por dia? O meu treino hoje, eu quero atingir qual objetivo? Eu quero, em se tratando de corridas, eu tô conseguindo correr hoje 5 quilômetros. Bom, mas o tempo que eu faço em 5 quilômetros não é bom. Eu queria melhorar esse tempo, porque eu já vi que os recordistas aí e que as pessoas que já são mais treinadas, elas conseguem fazer num tempo menor. Então, se hoje eu tô correndo 5 quilômetros e tô gastando 35 minutos e eu poderia fazer em 25 minutos, o meu objetivo é reduzir esses 10 minutos aí. Eu quero reduzir esses 10. Se eu quero reduzir esse tempo na mesma distância que eu já corro, que eu já consigo finalizar, então eu preciso de quê? Eu preciso de velocidade. Beleza. Só que para eu alcançar esse objetivo, não adianta eu correr 5 quilômetros todo dia. Não é assim que eu vou conseguir reduzir o tempo. Eu preciso, na verdade, planejar ali alguns treinos diferentes ao longo da semana e utilizar também de outros treinos que são acessórios para que eu não me lesione, como por exemplo os treinos de fortalecimento e outros possíveis exercícios, que aí, claro, vou deixar bem claro, é parte do profissional, do professor de educação física, dar essa instrução. Com certeza, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com o professor, de fazer parte de um clube que orienta sobre corridas, com certeza vocês vão estar fazendo algo muito melhor, tanto em termos de desempenho quanto em termos de saúde. Mas mesmo que você participou de um pessoal ou que você conseguiu somente uma dica, você falou com um colega seu e ele te passou algumas instruções, uma das coisas que ele vai te dizer com certeza é que você não pode correr a mesma coisa todos os dias. E você não pode correr todos os dias. Então, o seu treino ele tem que ser diferente ao longo da semana. E aí, como é esse tipo de treino? É treino que eu tenho que correr muito forte e fazer... Na verdade, eu nem vou correr 5 quilômetros, eu vou correr menos, mas eu vou correr na minha intensidade máxima. Eu vou correr ali no meu máximo o tempo todo. Ou então, hoje é um treino de musculação e amanhã será que é um treino mais do que 5 quilômetros? Enfim, aqui no livro mesmo, pessoal, tem um capítulo que eu explico sobre o planejamento, como o planejamento de treino ele é importante para você saber se a sua alimentação está adequada e se você precisa realmente de suplementação. E aí, se você hoje quer velocidade, quais são os suplementos que poderiam me ajudar? Existem suplementos que eles têm um efeito imediato, que a gente chama de suplemento agudo. E existem aqueles suplementos que eles têm efeito a longo prazo, que você começa a tomar hoje e continua tomando por um tempo e só depois é que vai vir o resultado. Quando a gente usa esse termo crônico, é porque demora um tempo até surtir um efeito. E agudo é quando você faz algo hoje para ter o efeito agora mesmo. Desses suplementos, pessoal, no caso dos 5 quilômetros, mas eu vou falar de outras distâncias também. No caso dos 5 quilômetros, por exemplo, para você fazer treinos que você quer aumentar a sua velocidade, nós temos 4 opções de suplementação. A primeira é a cafeína,
que muita gente já conhece e muita gente já faz uso através de fontes de café, não necessariamente da suplementação, mas pode usar alimentos fontes de café também. Essa cafeína, qual é o efeito que ela tem? Ela estimula o meu sistema nervoso central. Durante a corrida, eu também estimulo esse sistema nervoso central. E aí, essa cafeína, quando entra no meu organismo e eu vou para o treinamento, eu me sinto mais disposta, porque ela trouxe um estímulo no meu sistema nervoso antes de começar a corrida. E aí eu já me sinto disposta para aquela corrida. Durante a corrida, essa cafeína, ela vai agir no meu tecido adiposo. Lá no meu tecido adiposo, ela, ao se ligar ao seu receptor, ela vai estimular a quebra de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são as moléculas que, quando elas se juntam, formam as gorduras. E esses ácidos graxos são fontes de energia, né? Gordurinhas. Daí, quando essas gorduras elas se quebram e caem na sua circulação, durante a atividade, o corpo entende que você está precisando de energia, porque você está fazendo esforço. Esses ácidos graxos, eles vão ser, de uma forma muito inteligente, direcionados para o seu músculo. Isso seria interessante porque o seu corpo, durante aquele treino, usaria esses ácidos graxos e usaria um pouquinho menos do carboidrato que está guardado lá no seu músculo. Esse uso ajudaria muito para que você conseguisse correr mais tempo. Então, pensando nesse raciocínio do efeito da cafeína, qual seria o dia mais interessante para eu usar cafeína, sabendo que a cafeína tem um efeito agudo? Num dia mais longo de corrida, talvez e principalmente num dia que fosse até mais ou menos 2 horas de treino, ok? Um outro suplemento que pode ajudar na velocidade para o objetivo que eu quero alcançar é o carboidrato, porque como eu falei anteriormente, o carboidrato, quando a gente consome, ele é armazenado no músculo e lá no músculo ele já se encontra numa forma fácil de ser quebrada e ser utilizada dentro do músculo. Então, no momento que você começa a fazer exercício, você usa esse carboidrato. Só que esse carboidrato, uma hora, ele vai esgotar, porque você tem um estoque limitado. Então, se eu sou uma pessoa que estou treinando direitinho e já venho treinando há muito tempo e eu estou com o objetivo de alcançar mais velocidade, porque eu tenho uma prova perto para fazer e eu não consigo suprir esse carboidrato pela alimentação, eu posso optar pela suplementação de carboidrato, porque pela lógica, eu entendo que ao consumir esse carboidrato, ele vai para o meu músculo, no meu músculo ele vai ser utilizado fornecendo energia. Um terceiro nutriente, um terceiro suplemento também muito interessante quando a gente pensa em velocidade, é o nitrato também. Hoje em dia ele vem até sendo mais discutido. Esse nitrato, ao entrar no nosso organismo, cair na nossa circulação, ele tem um estímulo de melhorar o fluxo de sangue, até porque ele também ele é convertido em outras substâncias que ajudam a melhorar a irrigação de sangue para o músculo. E quando eu falo para o músculo, pessoal, é porque você faz exercício, o seu organismo entende que você está tendo um gasto energético a mais em decorrência desse exercício físico. E aí, por causa disso, por causa dessa necessidade extra, quando você consome o nitrato, esse nitrato ele vai sendo, em grande parte, direcionado para esse músculo. E quando ele chega nesse músculo, ele tem esse efeito de melhorar o fluxo de sangue. O que é que chega junto com o sangue no músculo? Nutriente, oxigênio. E aí, o fato de chegar mais nutriente, mais oxigênio para esse músculo vai ajudar durante o exercício que você consiga tolerar aquele esforço por mais tempo. E aí é mais ácido graxo chegando, é mais glicose que está vindo lá do fígado, que está vindo de outros órgãos para suprir as suas necessidades durante essa atividade. E um outro suplemento também interessante, no caso de um desejo de aumentar a velocidade, é a beta-alanina e o bicarbonato de sódio. Ambos, apesar de eles atuarem por vias diferentes, são suplementos que, por conta da sua estrutura química, eles têm a capacidade de neutralizar substâncias que estão causando acidez. Tanto acidez no seu sangue mesmo, na sua veia,
como também a acidez dentro da célula. Porque à medida que você faz exercício físico e você vai utilizando essas fontes de energia, carboidrato e gordura, existem várias reações metabólicas que vão acontecendo, vão liberando outros produtos dessas reações metabólicas, mas esses produtos, quando eles se acumulam, eles acabam modificando uma coisa que a gente chama de pH. Esse pH, quando ele se modifica, ele é uma situação de risco para a célula. Mais uma vez, o treinamento é uma situação de estresse. O treino em si, ele é uma situação que tira o seu corpo da zona de conforto. Então, quanto mais intenso e quanto mais tempo você gasta durante aquele treino, mais estresse, mais necessidade você vai gerar para o seu organismo. E aí, por causa disso, a gente pensa, bom, então se eu não estou conseguindo suportar essas adaptações pela alimentação, eu vou tentar pela suplementação. Por que eu poderia usar esse suplemento, o bicarbonato ou a betalanina, por exemplo? Porque eles vão me trazer esse efeito de melhorar, de, na verdade, retardar esse processo de acidificação que acontece por conta do metabolismo das células durante o exercício físico, e assim eu conseguiria suportar mais tempo naquele exercício. Mas, pessoal, beleza, eu citei 4 suplementos para vocês, né? 4 grupos de suplementos: carboidrato, cafeína, nitrato, betalanina e bicarbonato. Cada um deles tem um efeito diferente. Eu vou consumir tudo ao mesmo tempo? Não necessariamente. E esses 4 vendem de rodo aí nas lojas de suplementação. A pessoa começa a correr amanhã e já vai na loja e já garante os 4, porque ele ouviu falar que os 4 são muito bons para aumentar a velocidade. E podem ser, de fato. Mas se você não está fazendo um treinamento físico que realmente seja coerente com essa necessidade, esse suplemento não vai ter efeito nenhum. Porque o seu corpo, ele só vai realmente utilizar desses nutrientes e utilizar desses suplementos nesse sentido que a gente espera de melhorar a velocidade, de gerar mais adaptação, se realmente o treinamento físico estiver sendo coerente para essa necessidade, se realmente o tipo de treino que você está fazendo está gerando essa necessidade. Ok? Então, mais uma vez, pensando em velocidade, nós temos essas 4 opções, mas não quer dizer que você vai consumi-las ao mesmo tempo. Entre elas, a cafeína, o carboidrato, tem efeito agudo, ou seja, vocês podem consumir como pré-treino. O nitrato, ele pode ser consumido como pré-treino também, mas também existem trabalhos mostrando que a longo prazo os efeitos vão melhorando. E normalmente a gente até aconselha para uma pessoa que já vem tomando esse nitrato que ela tome ali alguns dias antes da competição, para que no dia da competição realmente ela tenha uma experiência melhor em relação a esses efeitos. O bicarbonato de sódio pode ter efeito agudo também, podendo ser tomado antes do treino, mas a betalanina não. Se você tomar ela agora e for correr, ela não vai ter efeito no treino. Ela vai ter efeito depois de semanas que você for tomando. E reforço, todos esses suplementos são encontrados na alimentação. O carboidrato nas fontes alimentares, né, que tem carboidrato. E aí, ó, eu coloquei um vídeo aqui já de IGTV explicando a vocês sobre refeições pré-treino. Eu vou voltar aqui para fazer uma live, porque eu vejo corriqueiramente pessoas comendo fontes de proteína e de gordura antes de treinar. Pessoal, quando vocês organizarem essas refeições pré-treino para comer carboidrato, vocês vão perceber como que vai melhorar o desempenho no treino. E as pessoas fazem de forma errada porque elas aprendem que alguns alimentos são fit e elas costumam encaixar esses alimentos fit antes do exercício. E não necessariamente isso vai funcionar, certo? Na verdade, não vai funcionar. Eu volto aqui outro dia para falar, mas eu já adianto que tem um vídeo de IGTV aqui no meu perfil para vocês também conferirem e aprenderem lá algumas dicas. Mas, por exemplo, tapioca, pão, doces, frutas, sucos, arroz, enfim, nós temos uma grande quantidade de alimentos que fornecem carboidrato. Então, carboidrato normalmente é um suplemento que a gente não costuma
orientar. A não ser pessoas que correm longas distâncias, que vão correr acima de 2 horas, de tempo de duração acima de 2 horas. Essas pessoas, elas acabam tendo necessidade de carboidrato durante o exercício, porque os estoques de carboidrato vão cada vez mais acabando ao longo que você vai mantendo essa corrida. E poxa, para uma pessoa que tá ali querendo fazer um tempo melhor, ela não tá fazendo essas 2 horas de corrida leve. Ela tá acelerando no meio dessa corrida, então a intensidade vai cada vez mais aumentando. E quanto maior a intensidade, mais carboidrato a gente usa. É por isso também que a cafeína, ela não vai ter efeito em treinos longos, muito longos, ou em treinos muito intensos. A cafeína pode ter um efeito indireto, porque ela te dá uma certa disposição, mas em relação à energia, se você está pensando em intensidade, em realmente chegar nos seus limites ali superiores do treino, é carboidrato. O seu organismo vai procurar carboidrato dentro de você. Você pode tomar o que você quiser, mas a sua célula, ela só vai identificar carboidrato como fonte de energia para conseguir você realmente dar o seu máximo. Senão você não vai dar. Na sua cabeça, você vai achar que deu o seu máximo, porque você tá ali baforido, morrendo, vermelho, quase botando as tripas para fora, né? Mas não quer dizer que você não poderia ter dado um pouquinho melhor. Estão entendendo? É aí que entra a suplementação. É você entender quais são os seus limites, como é que está a sua alimentação e em que parte esse suplemento se encaixa. E ele só vai ter efeito se o seu treinamento estiver coerente, ok? O nitrato, eu já postei aqui também uma opção para nitrato. O suco de beterraba com melancia, ela fornece 2 nutrientes, inclusive, além do nitrato, também a citrulina, que são substâncias que elas atuam em conjunto em relação à irrigação sanguínea para o músculo. E aí elas também ajudariam bastante em relação a fornecer nutrientes e oxigênio durante o exercício. Então você pode deixar o nitrato para outras situações. Se hoje o treino ele não vai ser tão forte, se ele pode até durar mais tempo, mas assim, vai ser um treino mais tranquilo, eu vou no suco, é muito melhor, porque ali também eu estou consumindo antioxidantes, eu estou consumindo outras vitaminas e eu posso deixar o nitrato para outra situação. E a betalanina também é encontrada nas fontes de proteína, enfim. Então, todos os suplementos nutricionais, eles vêm da alimentação. É possível primeiro a gente pensar na alimentação e se não deu certo, a gente parte para o suplemento. Pessoal, eu não vou falar muito hoje. Se vocês sentirem necessidade de eu falar sobre corridas de curtas distâncias, eu volto aqui para falar especificamente. Mas aqui no meu livro eu fiz essa divisão, então eu coloco aqui orientações e estratégias para todos os tipos de corrida. Até porque para uma pessoa correr uma maratona, ela começa correndo pouco. Então a instrução, essa pessoa ela quer muito correr uma maratona, muito, é o objetivo da vida dela. Mas hoje ela corre 5 quilômetros, então não adianta eu colocar instruções aqui para maratonistas, porque só quem vai usufruir dessas orientações é quem já consegue cumprir uma prova de maratona. Então essa pessoa que tem como objetivo fazer essa maratona, mas ela ainda corre 5, 10 quilômetros, as orientações para ela são diferentes, porque naquele momento, naquela fase, ela está executando treinos que são diferentes e eu preciso fornecer orientações nutricionais que sejam coerentes para aquela fase, para aquelas necessidades que ela está passando, para aquele tipo de treino que ela está passando, tá certo? Mas aí eu posso voltar aqui, por favor, realmente me peçam que eu volto, tá? Eu vou falar um pouquinho mais das corridas de média, tô falando um pouquinho mais das corridas de média e longas distâncias, porque são as corridas, assim, mais comuns, né, da maioria das pessoas quando elas começam a correr, normalmente elas seguem por esse destino. E aí, pessoal, a partir de 1h30 de corrida, lógico, nosso objetivo ainda é velocidade, tá? Mas, a partir de 1h30 a 2 horas de corrida, o seu corpo ele já entra numa situação de necessitar resistir àquele esforço. Como eu falei, reforço, o treinamento é uma situação de estresse.
ele tira o seu corpo da zona de conforto, o seu organismo ele não tem um raciocínio para entender que você está se exercitando. Para o seu corpo, o exercício é como se fosse uma espécie de doença, realmente. Ele não entende o que é exercício. Exercício quem entende é a gente, porque a gente tem a capacidade lógica, mas as suas células não entendem que é exercício. É como se você estivesse numa situação de doença, de estresse. E aí, ficar 2 horas correndo é muito exaustivo, é muito estressor. Então, quando a gente está nessa fase de correr meias maratonas ou maratonas, ou até a galera do triatlo que corre mais tempo ainda, faz mais modalidades e necessitam até de recrutar muito mais grupos musculares, né? Esse estresse é maior. E aí, acaba, pessoal, que quando o estresse é maior, a gente precisa desenvolver principalmente resistência. E essa resistência, consequentemente, vai lhe trazer velocidade também, porque quando você resiste correr durante aquele tempo, você já se torna mais capaz para poder fazer um planejamento de treino que vai lhe trazer mais velocidade, tá certo? Lembrando que para você alcançar um resultado, você precisa organizar a sua planilha de treino. Correr todo dia a mesma coisa ou até correr todo dia não vai lhe trazer resultado, pensando que o exercício ele é um estresse. Ele precisa ser organizado de uma forma inteligente para gerar adaptações no seu organismo, e essas adaptações elas vão se tornando resultados que vocês vão experienciar isso na prática. E aí, pessoal, em se tratando de resistência, a quantidade de suplementos diminui. Por que a quantidade de suplementos diminui? Porque passando de 2 horas de treino, a única coisa que seu organismo quer é carboidrato. Então, não adianta você dar outros tipos de suplemento no meio do exercício ou até antes do exercício, porque se você der antes do exercício, provavelmente ele já vai ter sido consumido completamente. Se você consumir muito desse nutriente antes do exercício, você não consegue absorver o suficiente, porque o seu intestino ele tem uma capacidade limitada de absorção de cada nutriente. A gente tem transportadores e receptores no nosso tubo intestinal que pegam o nutriente que entrou pela nossa boca e coloca para dentro no sangue. E do sangue, esse nutriente vai ser distribuído para os órgãos. Só que se você consome esse nutriente como pré-treino e consome muito, você não vai conseguir absorver tudo. E aí uma parte ou vai causar desconfortos intestinais ou vai te gerar uma necessidade de ir ao banheiro e você vai perder uma parte desse nutriente através das fezes. Você não vai realmente absorver o que você queria que absorvesse. E aí, o que você consumiu antes vai acabar sendo consumido durante o exercício, e a partir dessas 2 horas, o suplemento que mais tem efeito, que realmente pode te ajudar durante o exercício, é o carboidrato. Hoje em dia, pessoal, eu já li alguns trabalhos recentes falando sobre a ingestão de cafeína durante o exercício. Mas aí eu quero puxar o gancho para um outro alerta, que é importante vocês treinarem tudo isso nos dias de treino e não na competição. Então, se você realmente precisa de uma suplementação, não espere a competição para usar esse suplemento. Você tem que testar durante o período de treino, você tem que testar várias vezes, tá? Para você ter certeza da quantidade que você vai tomar no dia de treino e para você também ter certeza que o seu corpo está respeitando essa quantidade. E para você chegar numa quantidade ideal, você começa gradativamente aumentando. É tanto que a cafeína mesmo, como suplemento, a gente recomenda em torno de 2, 3 miligramas até 6 miligramas por quilo de peso. Você multiplica pelo seu quilo de peso, vai dar uma quantidade ali que você vai tomar através de cápsulas. Esse é o suplemento, tá, pessoal? Só que para quem nunca tomou cafeína, nunca que eu iria passar para essa pessoa 5 miligramas de cara. Não existe isso. Com certeza ela vai passar mal. O corpo não está acostumado. E aí, a gente começa aos pouquinhos, aí você pensa, não, hoje não deu efeito, vou aumentar um pouquinho amanhã. Aí amanhã você sentiu que surtiu efeito. Então, numa próxima vez, você testa de novo essa quantidade. E aí, se deu ok, depois você aumenta mais um pouquinho.
E aí você vai aumentando bem de pouquinho até você perceber que, olha, eu tomei essa quantidade e passei mal, eu não vou repetir por enquanto, vou manter uma quantidade um pouquinho inferior e vou ver se funciona. E aí você vai mantendo isso. E aí, já alguns estudos já mostraram que para exercícios como para provas, por exemplo, como maratonas, exercícios que têm uma duração acima de 2 horas, assim como o carboidrato, você também pode tentar consumir a cafeína durante o treino a partir dessas 2 horas. E as dosagens são pequenininhas, tá, pessoal? Porque, mais uma vez, durante o exercício, seu intestino, ele já tem um limite ali de absorção. E durante o exercício, pior, que durante o exercício, todo o fluxo de sangue praticamente está sendo direcionado para o músculo. E bem pouco está chegando no intestino. Então, a capacidade de absorção, ela ainda cai mais ainda. Não adianta você consumir muitas coisas. É tanto que a própria suplementação de carboidrato, ela é de pouquinho em pouquinho. E acaba sendo um incômodo para o pessoal que corre, porque toda hora ela tem que ingerir um pouco de água, um pouquinho de carboidrato, porque se ela consumir muito, ela passa mal durante o exercício. E aí já era, passar mal, você trava, você pelo menos reduz a velocidade. E aí outros competidores já passaram de você. Essa perda de tempo é péssima para quem está fazendo uma prova, uma competição realmente. E aí a gente testa tudo isso no treino para que a gente encontre uma quantidade que seja ideal para você, confortável e que te traga resultado e que você consiga manter o seu ritmo que você planejou até o final, tá certo? Evitando qualquer tipo de imprevisto. Por isso, pessoal, que eu nem trouxe exatamente as quantidades aqui hoje. No livro, eu coloco todos os protocolos, eu coloco as faixas de suplementação e eu explico como que você vai começar e como que você vai progredindo. Vocês vão ver também as funcionalidades de cada suplemento, como eu expliquei antes, para que serve a cafeína, para que serve o nitrato, para que serve a betalanina, o bicarbonato, vocês vão encontrar tudo isso lá, porque aí vocês também, na sua prática, sentindo como é que está sendo o peso da corrida, você vai ver, bom, eu acho que esse suplemento aqui pode ser legal para mim. E aí você vai escolher dentre eles, vai testar. Depois, quando mudar a sua planilha de treino, vamos supor que agora você está fazendo muito mais exercícios de força. Bom, e eu tenho mais tempo para treinar. Até essa semana eu conversei com um colega meu, não sei se ele ainda está aqui na live, é o Diego, e ele falou que queria muito correr uma maratona ainda esse ano. Só que ele acabou de fazer uma meia, ele tem que mudar a planilha de treino dele para ele poder se adaptar aos poucos e fazer a maratona. Só que ele não sabe se vai conseguir, porque mudando essa planilha de treino, aí gera todo aquele esquema de disciplina, de novo, de fazer várias coisas regularmente e tal. Só que a prova é lá no final do ano ainda. E aí, talvez, como a prova está um pouco distante, tem mais de 6 meses aí pela frente, os ciclos da planilha de treino, eles ficam maiores também. É diferente da pessoa que já quer fazer uma competição daqui a um mês. E aí, esses ciclos de treino ficando maiores, você tem mais tempo para encaixar aqueles suplementos que só têm efeito crônico, como, por exemplo, a betalanina, como, por exemplo, a creatina. Muitas pessoas acham que creatina não serve para exercícios de resistência, que creatina só serve para resistência não, na verdade, exercícios que exigem velocidade. Muita gente acha que creatina é só para quem faz exercício de força, só para musculação e tal. E não necessariamente. Vai depender da sua fase de treino, do seu objetivo e do tempo que você tem para consumir, porque a creatina ela só tem efeito a longo prazo, ela não vai ter efeito em 4 dias e pior em 1 dia. É tanto que eu vejo as pessoas tomando creatina no pré-treino. Daí eu penso, não, vou dar um crédito, talvez ela só lembre de tomar esse horário mesmo. Mas aí, assim, ela toma muitas vezes outras coisas no pré-treino, sendo que essas outras coisas são mais importantes do que a creatina, porque essas outras coisas vão ter efeito ali no exercício. Só que como ela toma junto com a creatina pode acabar gerando uma interferência e atrapalhando a absorção desses nutrientes que teriam efeito ali agudamente. E a creatina não vai ter efeito agudo, ela só vai ter efeito a longo prazo.
Então essas coisas, pessoal, são importantíssimas da gente planejar, porque gera resultado. Mas o resultado ele só vem quando a gente planeja, tá? Quando o seu treino está adequado e quando a gente tem um planejamento para isso. Não pensem que esse planejamento vai gerar mais trabalho para vocês, porque como eu falei, a grande maioria das pessoas que praticam corridas e vários outros esportes são pessoas normais, que têm filho para cuidar, que têm faculdade, que têm trabalho, que têm mais um monte de coisa para fazer. E tudo bem, faça o exercício porque, como eu expliquei, ele vai trazer benefícios. Mas para que esse exercício não seja mais um estresse na sua vida, é necessário que você tenha minimamente um conhecimento, um autoconhecimento do seu corpo, que você realmente tenha atenção sobre os efeitos do exercício e que minimamente você tenha um objetivo no exercício. Assim como você tem um objetivo no trabalho, um objetivo na vida, é importante você ter também um objetivo no exercício. Não é só fazer por fazer, é fazer porque você quer melhorar. E na verdade, quando você tem um objetivo no exercício, a aderência a se manter se exercitando aumenta absurdamente. A grande maioria das pessoas, né, vivem nesse efeito sanfona de começa a treinar e treino uma semana certinho e fico 4 sem treinar. Aí voltei, viu galera? Estou de volta. Aí tira foto, posta no Instagram, o tá pago do dia e depois fica ali, mais 3 semanas sem se exercitar. Isso é falta de objetivo e assim, não te geraria muita carga de esforço você só pensar, poxa, eu vou começar a correr e eu quero correr 10 quilômetros. Eu não preciso correr 10 quilômetros daqui a 2 semanas, se eu tô começando agora. Você pode correr 10 quilômetros daqui a 8 meses. Não precisa ser amanhã. Só que se você tiver o objetivo de correr 10 quilômetros, você vai se organizar e você vai criar gosto. E vai se esforçar e vai aderir àquele esquema, porque você quer melhorar. Você tem um objetivo ali de ser bom naquilo. E esse exercício, ele vai trazer muitos mais benefícios para você. Principalmente porque quando você cria essa disciplina, você também acaba se educando melhor na alimentação, fazendo escolhas melhores. Não é privação, é fazer melhores escolhas em relação à sua alimentação. E aí também utilizar dos suplementos ao seu favor para que esses resultados cheguem, tá? O suplemento não vai te engordar se você estiver usando ele com consciência, bem pelo contrário, ele vai fazer você correr 10 quilômetros e hoje você não corre nada. E correr 10 quilômetros gera uma adaptação no seu organismo que é muito bom, é muita saúde envolvida. E como Juliana falou lá no início da nossa live, não é só músculo, é a parte neural, é saúde cerebral, é saúde intestinal, é uma melhor composição de massas do seu corpo, né? Então melhorar o seu percentual de gordura, melhorar o seu percentual de massa magra, é melhorar a sua respiração, é melhorar a saúde do seu coração. Muitas coisas estão envolvidas, pessoal. E o suplemento, ele pode te ajudar nesse sentido, contanto que você esteja usando ele de uma forma planejada. E aí, para finalizar, só para completar, eu falei da creatina, né, pessoal? Que a creatina, ela pode ser encaixada em corridas. Tem um vídeo aqui também no meu perfil que eu explico como que vocês podem usar a creatina em situação de corridas, para quais objetivos e como utilizá-la. Mas também tem as suplementações de proteína que podem ser utilizadas. Suplementação de proteína não precisa ser pós-treino, tá? Agora, para você usar a suplementação de proteína, você precisa ter uma necessidade de proteína. A proteína, para quem é onívoro, para quem consome carne, é algo muito fácil de você conseguir através da alimentação. Então, particularmente, principalmente se você não é uma pessoa que compete bastante nas corridas, eu indicaria suplementação de proteína muito mais para pessoas veganas e vegetarianas, porque aí essas pessoas podem ter um consumo assim mais restrito de fontes de proteínas e aí elas precisam dar um suporte adequado para gerar fortalecimento, e o fortalecimento ele é muito importante para o corredor, tá?
tanto em termos de manutenção de massa magra, quanto em termos de força mesmo. O corredor precisa de força. Não necessariamente aquela força de pegar muito peso, mas é uma força mínima para que os movimentos musculares eles aconteçam de forma ordenada e para que você proteja articulações, proteja regiões do seu corpo que estão sofrendo os impactos da repetição da corrida. Então, fortalecimento é muito importante e aí nós temos os suplementos proteicos e a creatina como possíveis suplementos para dar esse suporte. Com relação às corridas de longa distância, aí eu volto para os carboidratos e a cafeína, tá? Passou de 2 horas, nós temos ali apenas 2 suplementos possíveis de serem utilizados, beleza? Se você corre menos, se você está querendo melhorar cada vez mais o seu tempo em corridas que tem duração de até 1h30, aí aqueles 4 carboidratos, aqueles 4 suplementos que eu falei anteriormente, eles podem surtir algum mais efeito. E mesmo assim, não precisa tomar os 4 de uma vez, pelo amor de Deus. Planejamento, pessoal. Para finalizar, desempenho, eu falei aqui no início da aula que quando a gente pensa em desempenho para a corrida, a gente fala em potência, velocidade e resistência. São 3 capacidades e habilidades que, ao melhorar, você consegue correr mais rápido, você consegue melhorar o seu tempo, você consegue realmente ter um rendimento muito melhor em termos de corrida. Mas desempenho não é só isso. Tem outras coisas que acontecem atreladas a essas principais características, a essas 3 principais habilidades, que elas ajudam nessas 3 principais habilidades. Eu falei do fortalecimento, que é uma delas, mas principalmente a recuperação. Não adianta só correr, porque quanto mais se você não fizer um período de recuperação adequado entre um treino e outro, o seu rendimento ele vai caindo naturalmente, porque o seu corpo ele não está conseguindo se recuperar desse estresse para enfrentar um novo estresse. Reforço, o exercício físico, se ele não tem um suporte adequado, ele é entendido pelo nosso corpo como se fosse uma situação ali de doença. Claro que essa doença tem hora para acabar, doença entre aspas, tá? Mas é só para entender que o corpo entende o exercício como estresse. E aí, entre um exercício e outro, a gente precisa fornecer nutrientes e substratos que vão ser importantes para recuperar o seu organismo e você conseguir ter um rendimento muito bom nesse próximo treino. Esse próximo treino pode ser no dia seguinte, esse próximo treino pode ser daqui a 2 ou 3 dias. Vai depender de como está a sua organização de treinos na semana. Uma pessoa que treina todos os dias, ela não treina bem. Ela não está dando o seu máximo e ela não vai evoluir. Eu vou reforçar. Acabar o treino baforido, com a cara vermelha, passando mal, não quer dizer que você está dando o seu melhor. Não quer dizer que você está gerando adaptação benéfica à sua saúde. Não quer dizer isso. Você está morrendo, isso é o que está acontecendo, literalmente. Você está, na verdade, fadigado, você está cansado, você está dolorido, tá certo? Claro que tem muitos dias que você treina forte, certinho, realmente você vai acabar desse jeito. Mas aí, pessoal, treinar todos os dias, e se você está acabando todos os dias o treino dessa forma, e você não tá vendo melhorias mesmo, não tá vendo resultado, não tá conseguindo pegar mais peso, não tá conseguindo correr melhor, tá sentindo dores, alguma coisa você tá fazendo errado, certo? E aí, os suplementos que eles são direcionados para recuperação, eles ajudam a acelerar esse tempo de recuperação, para que você não demore muitos dias para treinar forte de novo, tá? E quais seriam esses suplementos? Aí a gente tem os probióticos, a gente tem o ômega 3, a vitamina D, a curcumina, ou também as antocianinas que são extraídas das cerejas, e a gente tem as bebidas esportivas. Principalmente são esses 5 suplementos que a gente pode direcionar para corredores visando a recuperação. E quando eu falo recuperação,
Eu tô falando de defesa imunológica, porque quem faz a recuperação do tecido muscular são as nossas células do sistema imunológico. Por isso que se você treinar demais, se você estiver passando desse limite, você fica doente, realmente, você fica resfriado com muito mais frequência, você fica debilitado, seu sono fica prejudicado. E recuperação também é melhorar o aporte de nutrientes para o seu músculo. Então, melhorar a chegada dos nutrientes no seu músculo, fornecer substâncias que têm efeito anti-inflamatório e colocar substâncias que vão ajudar o seu sistema imunológico são características que melhoram esse período de recuperação. E ao melhorar esse período de recuperação, você pode encurtar esse tempo conseguindo mais cedo fazer um outro treinamento que você gostaria de fazer com bastante foco, com um rendimento bom, tá certo? Para as pessoas que têm a vontade de competir, acaba que elas têm uma planilha de treino ali toda regular, todo dia tem algum tipo de treino. Alguns dias são treinos com intensidade mais leve, mas tem treino. Então, para essas pessoas, a questão da recuperação é ainda mais importante. Então, quanto mais treino você precisar fazer durante a semana, mais você vai ter que focar nos nutrientes que são importantes para a sua recuperação. E reforço, todos esses suplementos que eu falei, vocês encontram na alimentação. Mas caso você não esteja conseguindo suprir pela alimentação, você pode recorrer aos suplementos. E aí seriam esses 5. Probióticos, ômega 3, vitamina D, curcumina ou as antocianinas derivadas de cerejas e as bebidas esportivas, que são bebidas que contêm eletrólitos e normalmente são indicados após o treino. O ômega 3, a curcumina e as cerejas, elas têm um efeito principalmente anti-inflamatório. Então, elas regulam algumas algumas reações químicas que acontecem dentro do seu músculo, favorecendo uma regulação que vai controlar a inflamação. Porque depois do exercício, você fica inflamado, é estresse. E enquanto que os probióticos teriam um efeito lá no seu intestino. Que efeito seria esse? Melhorando a absorção dos nutrientes no seu intestino e fortalecendo as suas defesas imunológicas, favorecendo a proliferação das suas células imunológicas, favorecendo a responsividade das suas células imunológicas e também favorecendo essa regulação da inflamação através das células. Então, esses seriam os efeitos dos probióticos. E a vitamina D, ela é reconhecida diretamente no músculo e também nas células imunológicas. A vitamina D sempre foi conhecida pela saúde óssea, que também é algo muito importante para os corredores, mas ela também tem um efeito lá no músculo, regulando várias reações químicas que acontecem no músculo. E o efeito dela é de regulação. Então, uma vez que o exercício ele é um estresse que tira o seu corpo da zona de conforto, a vitamina D ela vai lá e regula para facilitar você voltar para a sua zona de conforto e promover as adaptações para você gerar capacidades depois dali e continuar progredindo nesses treinamentos, ok? E mais uma vez, a vitamina D tem na alimentação e na verdade a maior fonte de vitamina D que a gente tem, pessoal, é através do sol. E eu explico várias dessas questões aqui no livro também. Pessoal, eu tenho 2 artigos também publicados que falam muito sobre esses suplementos para a recuperação. Aqui no meu Instagram tem um site que se chama linktree/YanissaNutri. Ao clicar lá, vocês têm acesso a alguns materiais gratuitos e artigos científicos que eu publiquei junto com os meus grupos de pesquisa, os meus colegas. Então, principalmente para quem for nutri, que estiver me assistindo e quiser aprender um pouco mais e mais coisas em relação à suplementação nos esportes, entre eles corridas, vocês encontram lá mais informações como essas e qualquer coisa vocês voltam aqui no meu Instagram para tirar dúvidas. E aí, pessoal, eu queria finalizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu ainda posso atender vocês.
Marcão comentou aqui, se o corpo entende exercício físico como estresse, precisamos refletir se atividade física é uma coisa boa. Marcão, quando terminar aqui, volta que eu vou salvar minha live para você assistir o início. Você perdeu o início, cara. Eu falei sobre isso. Exercício físico é tudo na vida da pessoa, viu? Agora, se você, é como tudo na vida, se você não equilibra, se você exagera, tem muita gente que começa a se exercitar e quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer muito exercício e aí, ó, nada em excesso faz bem à saúde. Eu me lembro até que uma vez, uma menina, uma amiga minha, na verdade, ela comentou comigo, porque eu fiz um comentário sobre bananas e alguns minerais que tem na banana. E aí ela, poxa, Yane, que massa, então eu tô fazendo certo, eu tô comendo 7 bananas por dia. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que eu falo, né? Porque eu não posso dizer que 7 bananas faz mal, porque ela entende que a banana faz muito bem pra saúde, mas eu tenho que explicar pra ela que nem o macaco come 7 bananas por dia, porque nada em excesso faz bem. Então a gente precisa realmente equilibrar. E na verdade, assim, uma dica que ela é super geral e que ela funciona muito é variedade, pessoal. Quanto mais variada for a nossa alimentação, mais chance de a gente estar fazendo bem para a nossa saúde. Inclusive na planilha de treino também. Não é correr todo dia, é você incrementar a sua semana com diferentes tipos de treino que em conjunto eles ajudam para o seu objetivo principal da corrida, tá? Mas aí nesse caso, conversar com o professor da educação física é o ideal, para ele organizar essa parte. Então é isso, pessoal, ó, para resumir, eu falei no início que todo suplemento nutricional a gente encontra na alimentação, mas muitas vezes a alimentação ela não é suficiente. Em algumas situações o suplemento ele acaba sendo necessário. Não é o suplemento que de fato traz o resultado, mas o suplemento ele dá um suporte que você precisa. Se você não alcança esse suporte, esse exercício ele acaba se tornando um estresse e esse excesso de estresse ele pode te distanciar desse resultado ou ainda gerar algumas vulnerabilidades que não seriam tão interessantes assim. E aí o suplemento ele pode ser um suporte ali altamente necessário para algumas pessoas. Nas corridas, nós temos algumas opções de suplementos, mas precisa usar esses suplementos com coerência. Não é usar tudo de uma vez e não é qualquer suplemento que vai funcionar. Vai depender de qual é a corrida que você está fazendo atualmente, qual é o seu objetivo nessa corrida. É correr 5 quilômetros? Nunca correu 5 quilômetros antes e agora você quer correr? Ou então você já corre 5 quilômetros, mas você quer baixar muito mais esse tempo, quer aumentar a velocidade? Ou então você quer correr uma maratona? Enfim, é importante você definir o objetivo e para você poder estruturar os seus treinos ao longo da semana. E a partir desses treinos é que aí você vai ver quais são os suplementos que fazem sentido para você usar naquele momento, tá certo? E quando você vai tomando o suplemento, você não toma o mesmo suplemento para sempre. O ideal é que você realmente evolua, mude os tipos de suplementação de acordo com a sua evolução no treinamento, na sua planilha de treino até chegar naquele resultado que você tanto quer. E aí, pessoal, escolher esses suplementos com sabedoria, não dar ouvidos para o mercado que ele sempre vai querer vender muitas coisas para vocês. Sejam críticos, porque no fim das contas é a sua saúde que está em jogo, tá? E o exercício realmente ele é muito bom, mas fazer as coisas de qualquer jeito ou fazer tudo de uma vez pode ser muito pior até, tá? Então muito cuidado nessa questão. Boa noite, Will. Tudo bom, amigo? Que saudade de você, viu? Eita, passou uma moto aqui agora, em sua homenagem. E é isso, pessoal. Eu vou deixar essa live salva. Por favor, retornem com dúvidas, mesmo que não seja agora. Para finalizar, eu queria dizer a vocês que nesse mesmo site que está disponível no meu perfil, tem lá as opções para vocês adquirirem o e-book, que é a versão digital do livro, ou o livro impresso. Aqui vocês vão encontrar muitas coisinhas, fontes de alimentação. É tanto que o capítulo de fontes alimentares, ele é o 3º. E o capítulo de suplementação é o 9º, quer dizer, importâncias, prioridades. Mas aqui, ó,
Nas partes de suplementação, vocês vão encontrar tudo bem destrinchado. Qual é o objetivo, qual é o suplemento, para que ele serve, quais as características, como é que você vai tomar, quais são os protocolos e outras observações importantes. Até se você puder realmente organizar com sua alimentação ou trocar pela alimentação, enfim. Tudo isso de uma forma bem organizada para todos os tipos de corrida. Se você é iniciante ou se você já está competindo, já tem experiência com competição, mas você, claro, ainda tem objetivos, né? Você ainda quer melhorar. Então, tudo vocês vão encontrar aqui. Tá muito didático e voltado diretamente para corridas. Quem é nutricionista também vai usufruir bastante desse livro, porque a cada capítulo eu coloco referências. Então, até se vocês tiverem dúvidas, vocês vão ter aqui as melhores referências para vocês buscarem e ler e aprender muito mais sobre esse assunto. Inclusive, para que vocês melhorem o seu atendimento com esse público de corredores, que hoje em dia corrida é um dos esportes mais populosos e mais famosos que existe. E não é à toa, porque é um esporte muito apaixonante mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Falei um bocado hoje. Bom descanso. Descanso é recuperação e a gente só tem saúde e só tem produtividade se a gente respeitar o nosso tempo de parar também, né? Bom descanso para vocês. Até a próxima.